Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo nós iremos fazer a correção então da página 391 e 392. O número 1 nós temos o seguinte: retome os números das notícias que estão na página da abertura deste modo. Quais deles são naturais? É a letra A. Bom, pessoal, precisamos lembrar que os números naturais são os números que nós contamos naturalmente, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente. O zero também entra nestes números naturais, ok? Então, olhando lá, observando, né, o texto e vamos extrair todos os números que são naturais. Lembrando que nós temos uma grande diferença entre números decimais, tá? Que são os números racionais, dos números que têm escrita simplificada. A escrita simplificada é um número natural, tá? Vou colocar aqui o primeiro: 13,1 milhões. Nossa, prof, esse número não é racional porque ele tem vírgula? Não, pessoal, ele está na escrita simplificada. Se eu for escrever esse número, ele realmente é assim, ó. 13 milhões e 100 mil, ok? Então, é um número natural. O próximo que nós temos é 892 mil. Novamente, ele está na escrita simplificada. Vou colocar aqui na frente a forma extensa. Outro número que nós temos lá é 2060, 0, 14, 33,6, novamente escrita simplificada. Como que eu escrevo esse número extenso? 33 milhões e 600 mil. O próximo, 44,5 milhões, que é 44 milhões e 500 mil, tá? Podem colocar pontinho assim para organizar. 2018, 2017, tá? Quem ainda tem dificuldade, pessoal, dessas ordens do número, eu irei gravar um vídeo aqui para o canal com ordens inteiras e ordens decimais para vocês relembrarem, tá? A posição de cada número na nossa tabela, ok? Fiquem ligados aí que eu vou colocar essas nas próximas semanas. Letra B. Na letra B, nós temos o seguinte: escreva as porcentagens em ordem decrescente. Bom, quando nós falamos em ordem crescente, é aquilo que está crescendo. Decrescendo já é do maior para o menor, é o inverso. Então, eu vou colocar aqui em ordem decrescente: 21,9%. Depois, nós temos 14,7%. E o menor que nós temos no texto é 12,4%. Olha só, pessoal, a boquinha do jacaré representa o quê? O lado maior para o número maior, o lado menor para o número menor. Por isso que eu coloquei dessa forma o símbolo. Vamos agora para o número 2. Os jovens de 0 a 14 anos deverão representar 14,7% da população, que é 33 milhões e 600 mil em 2060, frente a 21,9%, que é 44 milhões e 500 mil em 2018. Ali no texto nós temos escrita simplificada. Letra A. O que vai acontecer com a população de 0 a 14 anos de 2018 para 2060, segundo as projeções populacionais descritas no texto? Então, pessoal, nós vamos pegar as informações que está ali no texto, que nós temos 2018, está representado o valor de 44,5 milhões. Já em 2060, será 33,6.
milhões. Então, pessoal, nós vamos ver a diferença desse ano de 2018 para 2060. Quanto que foi a mudança? Nós iremos fazer uma continha de menos, normalmente aqui. Olha só, pessoal, eu fiz a continha aqui, então a minha resposta será: haverá redução de 10,9 milhões. Ou seja, como que eu leio isso? 10 milhões e 900 mil, ok? Essa, então, foi a letra A. Na letra B, nós temos o seguinte: de acordo com a projeção, qual é a diferença percentual entre 2018 e 2060? Então, em 2018, o meu percentual, 21,9%. Tá? Já em 2060, o meu percentual é 14,7%. Novamente, pessoal, continha de menos aqui. Então, a minha diferença percentual é de 7,2%, ok? Na letra C, nós temos o seguinte: qual será a diferença no total da população de 0 a 14 anos nesse período? Bom, pessoal, a gente já fez essa continha, que será 10 milhões e 900 mil, é assim que eu escrevo simplificadamente, de jovens, ok? A menos. Então, terá uma redução aí. Bom, pessoal, no número 3, os números 2,01, que representa centésimos, 2,1 milésimo e assim por diante, são maiores que 2 e menores que 2,1. Escreva outros 5 números maiores que 2 e menores que 2,1, ou seja, maiores que 2 e menores que 2,1. Pessoal, tem que estar dentro desse intervalo, tá? Eu não posso colocar o 2 nem o 2,1, porque eu tenho que ver o que está aqui dentro, desculpa. Então, aqui é uma resposta pessoal. Nós podemos encontrar números diferentes de pessoa para pessoa, ok? O que nós precisamos lembrar? Para ficar mais fácil de resolvermos, primeiro igualarmos as casas decimais. Então, 2,0 até 2,1, né? Igualei 1 em 1. Vou colocar mais uma casa para ficar mais fácil. 2,0 até 2,10. Então, nós podemos encontrar nesse intervalo, por exemplo, 2,01, 2,02, 2,04, 2,08, tá? Se eu quiser acrescentar mais um aqui, ó, para ver, né? Que aqui daí eu vou ter 100 milésimos. Também posso, ó. É o mesmo, ok? Então, que número que tá aqui dentro que eu posso colocar também? 2,099, porque eu ainda não cheguei no 2,1, certo? Bom, pessoal, esses são alguns exemplos que eu coloquei para vocês. Agora, vamos para o número 4. Escreva entre quais números naturais consecutivos estão compreendidos números racionais de cada item a seguir. Bom, pessoal, quando nós falamos de números naturais é 0, 1, 2, 3, 4, 5 infinitamente. Então, ele pede para nós encontrarmos números naturais consecutivos, ou seja, consecutivos, posso dizer que são vizinhos. Por exemplo, 1 e 2, eles são consecutivos, porque está um do lado do outro. 0, 1 também são consecutivos. Então, na letra A, vou colocar aqui para vocês. 0,33. Bom, ele está compreendido entre 0 e 1, né? Ele está aqui dentro, ó, neste intervalinho aqui, tá? Então, eu posso simplesmente colocar 0 e 1.
Em qual intervalinho de números naturais está compreendido 2,1? Lembra que número natural não pode ter vírgula. Então, 2,1 está compreendido entre 2 e 3. Está dentro desse intervalo. 36,36 está entre 36 e 37. Este próximo aqui, 5,406 milésimos, está entre 5 e 6. Este daqui está entre 9 e 10. E, por fim, o último que nós temos está entre 15 e 16, ok? O número 5 diz o seguinte: observe os números do quadro. Quais desses números são menores que 8,3? Antes de fazer isso, eu vou pegar todos os números do quadro, colocá-los aqui. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, a técnica de colocar as ordens decimais iguais para ficar mais fácil de interpretar. Então, o máximo que eu tenho aqui é 3 casas decimais. Então, todos eu vou colocar 3 casas decimais, ok? Esse daqui já tem 3 casas. Os que já tem, eu mantenho, ó. Esse 8,4 não, preciso colocar mais. E aqui também. Tá, organizei então, não vou mais analisar essa linha, porque aqui a linha de baixo ficou mais fácil de observar. Na letra A, ele nos pede assim: para nós colocarmos os números que são menores que 8,3. Quais números são menores que 8,3? Vou colocar as casinhas decimais para ficar igual. Então, aqui nós sabemos 300. Qual é menor que 300? Bom, 400 passa, então nós vamos ter alguns aqui. Eu vou colocar para vocês. Já na letra B, eles pedem que os números sejam maiores. Quais dos números são maiores que 8,213 milésimos? Então, é somente o 8,3 que são maiores, né? Que o 3 é como se fosse o 300 aqui. E o 8,4. Letra C. Quais números são maiores que 8,1? Vou colocar de novo os 2 zeros para observar quais números são maiores que eles. Vou pôr aqui para vocês. Bom, são estes. Minha letra D, então, pede os menores que 8,2. Vou acrescentar 2 zeros para observar, que são exatamente o 8, 8,1, 8,01 e 8,003. Pessoal, se estiverem com dúvida, novamente, voltem ao início do exercício, onde vocês observam todos os números que o exercício apresenta, tá, pessoal? Tem que ter um pouquinho de paciência para resolver esse exercício mesmo, que ele apresenta bastante detalhes pra gente. Vamos agora para o número 6. Ele diz o seguinte: vamos comparar dados percentuais? Na letra A, está pedindo para escrever duas porcentagens compreendidas entre 52% e 64,7%. Novamente, pessoal, nós temos um exercício aí com respostas pessoais, né? Mais um exemplo de um valor que esteja compreendido entre 52% e 64,7% tem que estar aqui dentro, tá? Então, quais são os exemplos? 53 está ali dentro, 60 está ali dentro, 61 está ali dentro, tá, pessoal? Já na letra B, eles nos pedem a porcentagem 64,07 está no intervalo citado no enunciado do exercício do item anterior? Então,
64,07, tá, pessoal? O do enunciado anterior tá falando assim, que é 52% até 64. Eu vou pôr mais uma casinha para ficar igual o número de casinhas. Tá aqui dentro, ou seja, 70 é bem maior que 0,7, né? Então, tá aqui dentro. Então, sim, está neste intervalo, pois 64,07 é maior que 52 e menor que 64,70%, ok? Número 7. Complete as sequências acrescentando os 6 próximos elementos. Bom, pessoal, este é um exercício de regularidade. Então, nós temos 7,2. Depois, nós temos 7,24. Depois, 7,28. O que está acontecendo de um número para o outro? Se eu tinha 7,20 e foi para 7,24, está aumentando 0,04, ok, pessoal? Então, eu vou acrescentar mais 5 números aqui, 4, 5, que sejam sequência desses outros aqui. Já na letra B, é a mesma coisa, você vai observar a regularidade e colocar mais 5 opções de números. Então, pessoal, já nesta letra B, nós de 64,7 caiu para 64. Então, está sendo subtraído algum número. E qual é esse número que está sendo subtraído? É 0,7, tá? Então, 64,7, eu tirei 0,7 para se tornar 64. Prof, não consigo fazer isso mentalmente. Não tem problema, faça a continha, tá? 64,7 menos o 64. Coloca o zero para fazer a conta, que você vai encontrar o 0,7, tá? Então, vou colocar os próximos números aqui para vocês. Ok, pessoal? Bom, para finalizarmos a correção, nós temos o número 8. Observe os números racionais do quadro e faça o que se pede. Bom, pessoal, eu vou colocar aqui na folha os números racionais que nós temos. Na letra A, estão nos pedindo o seguinte: contorne os números menores que 71,23, tá? Então, menores que 71,23. Novamente, pessoal, se tiver difícil de vocês interpretarem, coloquem as ordens das casas decimais com a mesma quantidade. Observem que aqui nós temos 3, então vamos igualar essa com 3. E as que nós não temos 3, nós vamos colocar, ó. Fica bem mais fácil de se observar. Então, quais números são menores que 71 e 230 milésimos? Bom, os que são menores que 230 milésimos são esses que a prof está circulando. Ó, 210 é menor que 230, o 30 é menor que 230, 120, ok? Já na letra B, que é a última que nós temos, diz assim: entre os números do quadro, qual é o maior? Bom, o maior que nós temos do quadro é o 71,3, né? Que eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, de 300 milésimos. E qual é o número menor que nós temos? 71,03, que é o 0,30, né? Que a prof arrumou aqui, que é 30 milésimos ou 0,3 centésimos. Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham compreendido e até o próximo.